Vou te dar uma notícia boa e uma notícia ruim com relação ao calor e emagrecimento. A notícia boa é que fatalmente você está comendo menos, a gente tem menos fome. A gente tem muito menos fome no almoço. Você come um negócio assim, nossa, a digestão demora mais. Aí você demora mais tempo para querer comer de novo. O bife que você pega é menor. A quantidade de ovo, você não quer comer aquele tanto de ovo. Né? Então as quantidades são menores. Tanto é que as comidas de inverno elas são mais calóricas, como fundi, caldo de feijão, caldo de mandioca, canjica e outras coisas mais. As comidas do inverno elas são mais calóricas porque a gente tem mais fome. E no verão, então, a gente tem menos fome, a gente come menos. Se você tivesse anotado tudo que você comeu em algum dia em maio, junho, onde a temperatura estava aí 15, 20 graus, e pegar de hoje, onde a temperatura está 33, 35, 36, 40, né? Depende do lugar do país, você vai ver que você vai comer menos. Com 100% de certeza. O corpo fala, não, come mais não, tá bom. A digestão é mais devagar. Então acaba que a gente come menos, especialmente a carne, alguns outros alimentos assim, que são, né, tem digestibilidade pior. Então a notícia boa para quem quer emagrecer é que você vai ter menos fome, aproveite. Né? É um Ozempic natural, o calor, a gente tem menos fome. Segunda coisa que é a notícia ruim. O metabolismo nunca esteve tão baixo. Com a temperatura ambiente, perto da nossa temperatura corporal, 36 graus, a gente gasta muito menos energia. Grande parte da energia que a gente gasta é para produzir calor. Tudo que você coloca na tomada e para esquentar, né, tipo um ferro elétrico, um chuveiro, gasta muita energia. Então nós gastamos muita energia para manter nossa temperatura corporal. Se a temperatura está quente, mas está 30, nós temos que subir nossa temperatura em 6 graus. Se está 20, em 16 graus. Se está 15, 21. Então assim, a gente gasta muita energia para manter a temperatura corporal. Mais de 50%. Pode digitar no Google aí que você vai ver em temperatura de 20 graus, mais de 50% que a gente gasta num dia normal é para manter nossa temperatura corporal. Só que agora a temperatura está ali, nós precisamos produzir calor, né? A gente não precisa ficar quente mais. E aí, a gente gasta muito menos caloria. Por isso que a gente tem menos fome. Então, na realidade, é uma coisa atrelada à outra. Não é só por isso que a gente tem menos fome, tá? Mas, enfim, uma coisa está atrelada à outra. Se eu gasto menos energia, eu tenho mais fome. Quando a gente faz mais ginástica, a gente tem mais fome. Pega seu menino, porque criança é super legal, né? Criança não tem as desculpas que o adulto tem de inventar, eu tô com fome porque eu tô ansioso. Não, a criança não tem isso. Mas vamos lá, a criança, você bota ela então brincando, pula-pula, jogando bola, nadando o dia inteiro, você vai ver que ela vai comer mais. O ser humano também é assim. No dia que a gente faz mais ginástica, a gente tem mais fome. O dia que tá frio, a gente tem mais fome. O dia que tá calor, a gente tem menos fome. Então, o nosso metabolismo está muito baixo, porque a produção de calor está mínima. E a gente está gastando menos caloria. Então, a gente não tem só... A gente tem fome a menos, sim, porque a gente está gastando menos caloria. Mas também tem outra coisa legal. O sangue, né, que está no nosso corpo, a gente não tem sangue para o corpo inteiro. Tem uma rede, chama redistribuição do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo ele vai para onde que é necessário ir. Quando está frio, ele entra mais, né, no meio do nosso corpo, ele vai para os órgãos e tudo mais. Então a digestão fica até mais rápida. Quando está quente, ele vai mais para a periferia, para perto da pele, para dissipar calor. Entendeu? Então o que acontece? Falta sangue na região do trato gastrointestinal. Então, no calor, a digestão fica mais lenta. Por quê? Porque não tem tanto sangue assim. É a mesma teoria de por que dá um bode, né? Dá uma sono aí, os motoristas depois que batem uma pratada de comida, depois dá aquele sono. Por quê? Porque nesse caso, tô mudando um pouquinho de assunto, mas só para você entender. Quando você tá lá e bater uma pratada, feijoada, você tem menos fome também. Porque, desculpa, você bater uma pratada, obviamente você vai ter menos fome. Quando você bater uma pratada, você tem sono. Desculpa, você tem sono. Porque o sangue está lá no trato gastrointestinal para digerir a comida que você acabou de comer. E falta sangue no cérebro. Então o cérebro dá uma cansadinha aí. É a mesma coisa que as crianças, minha mãe, enfim, a gente fala para as crianças. Minha mãe falava para mim, não vai nadar agora que você acabou de comer. Né? Ou seja, não vai brincar agora que você acabou de comer. A gente fala para as nossas crianças. Por quê? Porque na hora que você está brincando, o sangue vai para a musculatura envolvida na atividade física que você está fazendo. Quando você come, o fluxo sanguíneo precisa ir para a região do trato gastrointestinal. Então imagina, você comeu, ele está na região do trato gastrointestinal e de repente você começa a fazer ginástica, você começa a brincar, você começa a nadar. Tem uma competição pelo fluxo sanguíneo entre o músculo ativo e o trato gastrointestinal. Realmente a digestão pode paralisar, né? No termo leigo aí, ela pode tornar-se mais difícil, enfim, paralisar. Então a gente tem menos fome. Resumindo aí, então a gente tem menos fome por dois motivos. A gente está gastando menos caloria por causa da temperatura. 2, a gente está com sangue muito mais para a nossa periferia, para perto da pele, menos o trato gastrointestinal. Então a gente tem menos fome por não ter sangue suficiente ali, né? No caso, o sangue não está querendo tanto ir lá para dentro, porque ele está preocupado em dissipar nosso calor para a gente não ter uma hipertermia causada por esse tempo maluco que está aí.
beleza? Só uma curiosidade aí, mas só para você entender que nosso corpo é fantástico, ele é muito lógico. Respeita ele, não fica fazendo maluquice com ele não, que ele te responde muito bem. Ele tem lógica, todo o metabolismo, toda a fisiologia, tem tudo, tem lógica, beleza?